Rio Jaguaribe. Será que olhando este cenário você consegue imaginar as milhares de histórias que se passaram aqui? As canoas que estiveram aqui, as lavadeiras que trouxeram suas roupas para lavar aqui na água do Rio Jaguaribe? É impossível olhar para o rio que deu nome à nossa cidade e não ficar curioso para saber como tudo isso começou. Então te convido a viajar para o nosso passado e aprender com a nossa história. Os primeiros povos que habitaram nossas terras foram os indígenas paiacuis, também conhecidos como tapuias. Ao longo do tempo, os colonizadores portugueses foram gradualmente ocupando o território, o que resultou em diversos conflitos e injustiça contra os povos indígenas. Como resultado, eles foram retirados de suas terras. Essa entrada dos portugueses aconteceu porque o rei de Portugal doou pedaços de terras chamados de sesmarias, para que elas virassem terras produtivas para a coroa portuguesa. No caso da nossa região, por sermos banhados por um rio, as pessoas que tomassem conta de nossas terras deveriam criar gado, um animal que até então não era visto no nosso sertão. Naquele tempo, o que é que existia de socialização das pessoas? A pega do gado, que era para ferrar o gado que ia recriar, e o que ia vender para a Bahia, para o Pernambuco, para ser morto lá para o povo se alimentar. Não existia charque ainda. Então fazia a vaquejada, depois de ferrar o gado, os vaqueiros iam derrubar o gado e beber cachaça. E você ia ferrar seu gado. Então vinha todos os vaqueiros da região, de todas as fazendas, fazer a sua apartação do gado, a sua pega do gado. Depois, os seus vaqueiros e os outros se reuniam em outra fazenda. Era assim. Entendi. Era uma coletividade. Culminava isso, quando ferrava o gado, que separava o gado que ia para Pernambuco para Bahia, que o gado era todo tangido até lá, aí fazia a pega do gado, soltar o gado para os cabas correr atrás e beber cachaça. E a outra festa, socialização, era o quê? A festa da igreja. Da igreja. Só tinha esses dois momentos de socialização. Foi daí também que deve ter surgido a questão da cultura do forró. Sim, aí vai. Pronto, você está certo. Então o que é que acontece? Aqui tinha uma festa, a pega do gado. Aí faz a igreja, porque você sabe que todos eles aqui eram ligados à igreja católica. As pessoas começam a vir morar em torno da capela. Então começa a surgir o quê? A povoação do sítio Jaguaribe Mirim. Certo? Sim. Entendeu? Começa a vir gente a construir casa aqui, ó. Aí começa a construir mais casa aqui, casa aqui, casa aqui. Começa a ter uma povoação em torno dessa Aí, igreja. Essa nomenclatura de Jaguaribe Mirim, o Mirim vem do rio. Pronto. Jaguaribe, Rio da Onça. Mirim, porque na época colonial, o rio Jaguaribe aqui era dividido em dois braços. Mirim é braço em Tupi-Guarani. Entendi. Então, Jaguaribe Mirim significa braço do Rio da Onça. Entendeu? Entendi. Porque o rio era dividido em dois canais aqui. Entendi. Então, Jaguaribe Mirim, quer dizer, sítio do Rio da Onça, braço, quer dizer, a Seis Maria era o sítio no braço do Rio da Onça. Entendi. Porque ela ficava no braço do lado de cá. Entendeu? Então, aí surge, o povo começa a vir morar em torno da igreja, dentro da fazenda. Começa a criar uma povoação. Em 1821, essa povoação cresceu, aí Jaguaribe Mirim passa a ser distrito da cidade do Icó. Icó. Então do Jaguaribe Icó. pertence a Icó. Pertence a Icó inicialmente. Era no distrito do Manuel Lopes. Esse distrito ele compreendia Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Solonópolis. Distrito do Manuel Lopes. 1864 deixa de ser distrito e passa a ser o quê? Vila de Jaguaribe Mirim. É levada, cria-se a Câmara Municipal aqui, tem autonomia política. E cria-se o município de Jaguaribe, cuja sede do município é Jaguaribe. E aquela, hoje nosso Palácio da Intendência, que era a cadeia pública, ali onde vira aquela praça central, ali, que em período? Ali começou a construir, não, ali começou a ser construída a partir de 1878. Em 78, também mais posterior à criação do município. Jaguaribe inicialmente só existia ali em torno da igreja. Começa-se a construir prédios, depois de 1859, afastados. De onde vem então essa ideia, a idealização que Jaguaribe teria sido surgido a partir de uma... Não.
Vai. Isso é interessante que eu ia falar naquela hora. Foi. É o seguinte, a Seis Marias de Mapuá, que era o sítio Santo Antônio da Boa Vista, ela é dada ao José Gonçalves de Araújo em 1704. 1708, 4 anos depois, é dado o sítio Jaguaribe-Mirim, o João da Fonseca Ferreira. Então elas começam duas fazendas de gado. Uhum. Mapuá inicialmente se desenvolve mais do que Jaguaribe. É tanto que quando chega em 1863, cria-se a primeira paróquia. Aqui só tinha duas capelas, a de Santo Antônio de Mapuá e a de Nossa Senhora das Candeias em Jaguaribe. A de Nossa Senhora das Candeias, surgida entre 1712 e 1728. Mapuá, mesmo assim, os registros é a partir de 1760. Provável surgimento de Mapuá 1760. Mas no século XIX, quando vão criar a paróquia, a povoação de Mapuá, que era Boa Vista, ela é mais desenvolvida na época do que Jaguaribe. Você está entendendo? 1763. Porque a coisa de Mapuá tem a datação de 1775, né? Mas isso aqui é quando construíram a primeira de alvenaria, viu? Essa data aqui? Sim, a primeira de alvenaria, porque antes era de taipa. Não, eu sei. E mas essa aqui... a data, ela tá... se fosse a da alvenaria? Mas foi quando criaram a igreja, que foi registrada a capela. Essa igreja aqui é de 1777. Essa que está aqui hoje, viu? 1777. Se é para falar de Mapuá, então vem com a gente, que a gente vai pegar algumas informações na fonte, com moradores que viveram a vida toda lá e que até hoje celebram a sua própria história. A primeira igreja, esse tipo de coisa. A primeira parte foi que o povo mais da conta que foi Dona Úrsula, Vasconcelos de Melo. Eles são de Recife, Pernambuco. Aí vem para Boa Vista, antiga Boa Vista. Aí quando chegou aqui, dizem a história, aqui era uma aldeia. Uma aldeia indígena. De indígena. Mapuá é indígena. Aí Esse nome Mapuá é indígena. É indígena. Aí quando surgiu, achou muito bonito a paisagem, a serra, né? Aí ela falou, Boa Vista. Aí depois a devoção a Santo Antônio foi porque era padrinho dela, Santo Antônio. Ela voltou a Recife, mandou encomendar a imagem em Portugal, aí trouxeram para cá. Aí fizeram um nichozinho dele. Aí virou o padroeiro daqui por causa dela. Dela, que era padrinho dela. Isso há cerca de 300 anos atrás. Aí Boa Vista antigamente não pertencia a Jaguaribe, né? Não. Ela pertencia à Nova Expectação. Ao quê? Nossa Senhora da Expectação, do Icó. Do Icó. Até o Viagem do Santo, Nova Conceição, Jaguaretama e Santo Antônio. Santo Antônio. Aí quer dizer que, inclusive, essa estátua que ela encomendou... É a mesma. É essa mesma. Claro que tem uma reformada de pintura, tá muito estragada, né? A reformada 2 vezes já. Aí como foi que entra essa questão dos jesuítas? Os jesuítas dizem porque quando vieram fazer a matriz velha, a matriz. Velha? Assim, ó, bem grandão, lá no alto da rua. Lá em cima, dá pra ir lá? Tem, mas derrubaram. Daí veio a enchente 60 de Oroz, levou muita casa em Mapuá. Conversa. Foi, aí depois construíram as casas com as pedras da matriz. Com as pedras da matriz. E o colégio, Raimundo Lima Gomes. Porque, se eu não me engano, o primeiro colégio e a primeira igreja desde Jaguaribe em si foi aqui, né? Porque naquela época do século XIX teve muita influência política aqui, né? Porque, por exemplo, muita gente importante, como por exemplo, Juarez estava nascendo em Mapuá, né? Aí, mas muito interessante esse contexto. E outra, era conhecido a Boa Vista. Famílias nobres. Mais de vida, houve uma doença chamada rancenia, leprosos. Aí o povo tinha medo e foram embora. Aí por Mapuá ficou pequeno. Foi por isso? Foi, era conhecido, até dos leprosos. Eu não sabia. Era. Menino, não sabia não. É por Mapuá não cresceu tanto. Mas existe contextos, existe documentos disso? Acho que tem ainda. E minha avó pegou essa lepra também, minha avó. Sua avó? Ela é enfermeira, né? Era. A própria você aprendeu lá, aí em Fortaleza. E tinha uma colônia que chamava só de leprosos. A própria conhecida. Que era justamente dos flagelados, isso, né? Que daquela contenção. O governo ia buscar mesmo, o governo.
Oi? Quando sabia o governo, ia buscar. Aham. Aí no dia que meu pai foi pra lá, Meu Deus. aí o Não povo tinha sabia. medo. Aí a mãe sai daqui e vai pra fora embora. Gostei que eu não sabia, Vicente. E isso é muito interessante, porque uma das coisas que mais devastaram a questão da história do Ceará e do Brasil em si era justamente essa questão das doenças, né? É. Que vinham varíola, Da lepra, né? da lepra. Eu acho que o nosso Discriminação. desenvolvimento fica um pouco mais tardio justamente por causa dessas doenças daquela época, né? Caraca, e faz total sentido, porque, como a gente estava falando no começo, a gente sabe da história de um contexto muito mais deslocado, mas o quão a história daquela época impactou na nossa vivência de hoje e no nosso contexto aqui, enquanto Ceará, enquanto interior, enquanto distrito, Com né? certeza. E a gente nem imagina quanto isso influencia. Mas os jesuítas, eles vieram para construir essa ou a Não, lá de cima? a outra. Lá de cima, que até hoje, Ah, tem pessoas que encontram no quintal imagem de crucifixos e capa. aí quer dizer que os jesuítas eles vieram, construíram, Só metade, construíram a levantaram metade as lá. paredes. Já estava alto, mas não concluíram. É verdade que veio uma caravana escrava para construir lá. Foi. Aí também eles morreram e foram libertos, ficaram por aqui, não se Aí sabe. aqui diz que tem um capelão enterrado aqui. Tem o quê? Capelão. O que é isso? É um padre, só tem um título. Capelão. Eu não O Padre sabia Peixoto, né? Capelão. eu não sei como é que funciona essa caixa dos carros, mas é muito interessante. É só um título. Porque antigamente existia, né, a tradição que quando se morria, você se enterrava na igreja, você recebia uma incumbência de ir pro céu. Isso. Ou então quem tivesse uma família de mais poder naquela época, você era Pronto, enterrado na começar igreja. esse povo aqui. Raimundo Olipa. Uhum. Porque tinha título, aí enterra na igreja. E a primeira que foi enterrada aqui foi Feliciana, lá do Caranguejo. Aí ela também tinha. É enterrada aqui. Mas olha, A primeira que foi enterrada. E a primeira que foi batida na pia foi uma índia, Maria da Conceição. caraca! A outra morreu. Saiu correndo lá na areia do rio. Correu lá, o caranguejo morreu lá, cansada. Os Aí- cachorros atrás dela, os cachorros. Os capatazes atrás dela, né? Aí pegaram ela e Aí batizaram a força. pegaram Conceição, batizaram ela, A força. a força. Aquela indígena. O que faz total sentido, né? Porque aqui era naquela época, existem alguns registros que aqui era uma terra indígena, É, né? E houve muitas batalhas, inclusive muito sangue derramado, tanto das caravanas que vinham eu acho justamente. que esse povo de Pernambuco, né? Tiraram Pois é, as os vizinhos capitanias- aqui acabaram. O que faz total sentido no contexto histórico. Mas Carol falou um fato que eu não sei se é verdade, Dona Conceição, não sou da Candeias, não soube confirmar, que é que essa bacia aqui não é a original, e a original está em Jaguaribe. Não, ela nunca foi saída aqui. Essa daí é a É original. essa original. Pois tá aí. É a primeira mesmo. Então quer dizer que essa pia Não é batizou, a Jaguaribe, não, é essa aí. batizou indígena, Aí foi essa aí. essa daqui. Agora tá na matriz o Antônio, Ah. que é o sino. Aqui tem dois sinos. Hum, Esse é o José. é o de José. É. Porque passa o nome de José, Paulião. Porque ele caiu no Rio Salamões, aí ele se valeu de Santo Antônio. Se ele não morreu afogado, Uhum. quando se escapar, chegar assim na terra firme, é a melhor cidade da região. Dona Candeias contou essa história pra gente. É da família dos Pereira. Aí queriam levar ele. Aham. Aí o povo não aceitaram. Aí levaram o Antônio. Aqui tinha a confraria de Santo Antônio dos Pão. Aí todos os anos era escolhido um presidente para organizar a festa. Aí depois fazia aquela partilha, dar as ofertas, dinheiro, né? Talvez, Sim. para os pobres. É que naquela época eu acho que as pessoas eram muito mais movidas pela questão da fé, É. fazer grandes doações. Mas era só os homens. E era. Era só os homens. Mulher não Não podia. podia, só o homem. Mas isso aí foi a partir de quando? Mulher, eu nem me lembro, não tem o ano não. Mas é muito antiga. Aí acabou com o tempo, a confraria de Santo Antônio. Mas tinha. Hoje só tem de São Vicente de Paulo. Aham. Quem é presidente é minha prima, Tatiana. Mas, homem, eu tô chocada. É muitas informações aqui. que eu E não aqui, você pode, a festa daqui parece a do Icó. O estilo sabia. Aham. antigo. As três imagens, sai, os estandartes. Aqui tinha os homens tudo vermelho antigamente. Só que, Vermelho? eu acho que os irmãos
o Santíssimo, tudo vermelho. Os homens usavam o branco, o vermelho por cima, para lá Santo Antônio. Só os homens. A mulher Nossa Senhora e com Jesus. Ah, não sabia. Até as imagens, essas imagens. Primeiro Nossa Senhora, depois com Jesus, depois Santo Antônio. Aí vai todo com aquela roupa. Não, hoje não tem mais. As questões das promessas daqui. Você já ouviu falar sobre uma que foi muito... Naquele mais antigamente era mais... Chegava de joelho, entrava na igreja de joelho até voltar, pé na cabeça, roupa marrom, traz Santo Antônio, né? Pedra na cabeça. Que alcançou alguma graça de um tijolo, uma casa, construir uma casa. Aí fazia a procissão simboliza com tijolo. o pé da casa, parede. Né? Juarez Távora nasceu em Mapuá, na fazenda Embargo. Viu? Na fazenda Embargo. Que é uma fazenda que você tem, quando você vai para Mapuá pelo lado lá do rio, uns 3 quilômetros de Mapuá você entra para ela, certo? Juarez Távora foi um filho ilustre da nossa cidade. Militar e político, lutou pelaquilo que acreditava. Participou do movimento tenentista e da Coluna Prestes, movimentos que lutavam contra as oligarquias estabelecidas no Brasil. Todo jaguaribano pode dizer orgulhosamente que já tivemos um candidato a presidente. Juarez, antes do final de sua carreira, concorreu à presidência, não sendo eleito por apenas 5% dos votos válidos. Dos benefícios que ele fez Para pelo Jaguaribe? Nordeste. Pronto, não, Primeiro Nordeste, depois Jaguaribe. Não, vamos falar de Jaguaribe. Então, bora. Do Rio Jaguaribe. Foi ele que trouxe essa ponte. Inclusive, trouxe o presidente Castelo Branco, em 1966, para fazer o lançamento da pedra fundamental dessa ponte. 1966. Sabia disso? O açude Joaquim Távora em Feiticeiro foi Juarez Távora. Em 1932, era ministro da Agricultura e conseguiu o açude para Feiticeiro, Joaquim Távora. Que hoje é o nome do irmão dele, né? De Joaquim Távora. Certo? Sim. Para o Carmela Dutra e o Colégio Clos Berlac, ele conseguiu 2 gabinetes. O que é gabinete? Toda a estrutura de móveis, livros, biblioteca, com o governo federal para as 2 escolas. Só uma pergunta, eu andei no Carmela Dutra essa semana e lá tem realmente uns móveis. Bem antigo, grande. Foi então, Juarez que conseguiu aquilo. Foi Juarez que trouxe? Trouxe. É lindas as cadeiras. Andar por Jaguaribe é respirar história. Cada lugar, cada canto, conta um pouquinho de como chegamos até aqui. Desde a prefeitura, que um dia já foi cadeia, que um dia já abrigou bailes, até o nosso mercado municipal, que viveu, vive e ainda está resistindo o tempo. As pessoas que ali construíram vidas, que construíram casas, que construíram famílias em cima de um trabalho muito digno e valioso. Olha, cheguei no ano de 77, comprei 2 pontinhos, aí nesse mercado virado para mim, nesse ponto aí. O mercado aqui só tem esse daqui e do portão para lá. A ideia foi Franco Muniz que mandou fazer, sempre que ele foi candidato. Viu? O mercado era pequenininho. O ponto que o povo vinha merendar, já tinha? Não, tinha não. Quem botou para merenda foi eu. Aqui era um comércio de uma moça. Viu? E vendeu o meu marido. Comprou tipo 75. Só esse pontinho. Viu? Lindo. Aí fiquei. Era merendeiraria. Fiz muitos fregueses. Muito bem. Todo mundo se admirava. Tinha um senhor velho que trabalhava aqui também. Dizia assim, Dona Judite, a senhora conquistou o povo. Eu disse, conquistei não, São Vicente Sapateiro era, viu? Conquistei não, São Vicente, mas o povo gosta daqui e eu abraço todo mundo. Tudo só tinha velho, novo, preto, branco, tudo tinha o respeito dele, eu tinha para dar. Viu? Que quem faz do povo é a gente. Valeu? Verdade. Após, Dona Judite, muito obrigada pela senhora ter contribuído, viu? E ter falado um pouquinho da sua história, que a senhora é uma comerciante muito tradicional de Jaguaribe.
As pessoas têm muito respeito Desde pela senhora. 1977 que eu estou aqui. A senhora é Jaguaribananata, um orgulho para essa nova geração, viu? Meus parabéns. Obrigado. Meus parabéns. Eu sou a Delcina Muniz Diógenes, casada com o seu netinho Diógenes. Começamos aqui em 59, até hoje. Só quero aí dentro do mercado, depois ir mais para fora um pouco. Começamos a trabalhar com tipo chá, folhas disso, daquilo, e só com brincadeira, com pinhão, coisa de menino, bila, chucaio, essas coisas. Depois nós começamos a mudar um pouco para ferragem, começamos a sair de lá de dentro, vindo para cá. Aí nós estamos trabalhando com ferragem, se demos muito bem, freguês, tudo muito bom, maravilhoso. Se não fosse os freguês, nós não estávamos no ponto que nós estamos, né? Embora agora está muito fraco. E nós fizemos nossa vida, criamos nossa família, educamos todos, só não ficou educado quem não quis. Graças a Deus, comecei também a entrar no artesanato e fui secretária da cooperativa artesanal. Depois eu saí fora para trabalhar por minha conta, né? Foi muito bom, me dei muito bem, nem lá a gente não ganhava, só cooperava. Né? E assim nós levamos nossa vida, formou todo mundo, casaram, são meninos muito bons, graças a Deus. Aí a senhora começou a trabalhar com isso, com a renda? Comecei a comprar. Eu não tinha grupo, não. Quem chegasse, me vendia e pagava. Me dei muito bem. Eu tenho uns 50 anos de artesão. De 50 anos, né? Mais ou menos. Aí a senhora, como artesã, já vendeu para muitos lugares, muitas pessoas? Muito, bastante. Em Fortaleza eu vendo no Mercado Central. Tem que a gente tem esse conceito porque nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados a entender que a história deve ser contada a partir das pessoas importantes. E o que é pessoa importante? Por exemplo, Mulheres de Atenas. A música fantástica de Chico Buarque, e ele fala lá do quê? Da invisibilidade das mulheres num tempo em que ninguém falava do que era mulher. Você tem um poema do Bertolt Brecht, está me fugindo o nome, agora que ele vai perguntar quem construiu a Muralha da China. Está nos livros? Quem construiu as pirâmides estão nos livros? Não, está o faraó que mandou fazer. É a mesma coisa da gente. A gente fica o quê? Eu exalto uma família X, uma família Y. As outras famílias fizeram o quê? Onde estão as outras famílias? Cadê as famílias que estavam na famosa Rua do Bugô? Já ouviu falar na Rua do Bugô? Não. É uma rua que, na época da fome, existia uma entidade, me recordo agora se alemã, se suíça, que distribuía um arroz. O arroz virava papo, eles começaram a falar Bugô por conta do gurgulho do arroz, aquela coisa toda. E era uma ruazinha próximo de Arroio da Gaveta. Ali próximo de Arroio da Gaveta, não, acho que é próximo aqui do mercado público. Então, era distribuído nessa rua. Aí começou a chamar a Rua do Arroz Bugô, ficou a Rua do Bugô. Cadê o nome dessas famílias? Tá onde? Entende que a gente tem muito dessa ideia de invisibilidade, mas por quê? Porque nós construímos e fomos montados para ter uma história de heróis. Uma história que conta a fala e a voz e a imagem daquelas pessoas que têm poder. Nós contamos nossas histórias. Nós criamos nossas narrativas. Nós celebramos nossas memórias. Esse ainda não é o fim da história. Esse é o começo da nossa busca para conhecer e reconhecer as histórias do nosso povo.